Fera, olha a gente aqui para comentar sobre a prova Enem 2016 que foi aplicada no dia 5 de novembro. Primeira observação que a gente tem é que a gente está começando aqui agora porque na segunda e na terça-feira a gente deu uma descansada porque assim como você, o Enem desgasta muito a gente estava meio que ressacado. Como a gente sabia que muitos colegas, professores de física, muito bons também comentariam a prova, a gente ficou tranquilo porque sabia que num primeiro momento, se você procurasse, você ia encontrar essa solução. Aí você diz, Ives, e por que você está fazendo agora, já que outros professores já fizeram? Porque eu sei que você que me acompanha sempre quer saber a minha versão da solução da prova. Você quer saber como é que eu interpretei essa prova e o que é que eu achei do nível de dificuldade das questões. E é por isso, pelo compromisso com você, que eu estou trazendo essas soluções. Mas esse vídeo não é para trazer resolução, é para fazer um apanhado e um comentário geral sobre a prova, coisa que inclusive eu já fiz lá na trilha do Enem no próprio domingo. Eu achei a prova, comparado a todo o histórico de provas do Enem, de um nível de dificuldade entre as provas mais difíceis, de nível mediano a difícil em pelo menos 4 ou 5 questões de 15. Então, se a gente tem 1/3 da prova de questões consideradas, lembrando que a gente está falando pela média do Enem, levando 1/3 das questões acima da média de dificuldades, essa prova é uma prova que tende a uma prova difícil. Muitos alunos comentaram da dificuldade de resolver algumas dessas questões. Questões muito trabalhosas, como aquela do circuito elétrico lá do formato de sorvete. Não uma questão difícil, uma questão trabalhosa, porque você tinha que fazer 3 cálculos separados, 2 cálculos do circuito equivalente e depois a comparação entre as resistências equivalentes. Isso deixou a questão longa, trabalhosa. Você tinha questões como a questão do magnetismo, que eram simples, mas que talvez tenham gerado dúvida para aqueles estudantes que não prestaram muita atenção nos detalhes. Você tinha questões como, por exemplo, aquela questão dos carrinhos sobre o trilho de ar, que você tinha que relacionar muitas informações ali com cuidado. Não era uma questão difícil, mas exigia de você atenção. Questões interessantes como a questão do morcego, que falou ao mesmo tempo de eco, falou de efeito Doppler. Efeito Doppler que apareceu 2 vezes na mesma prova, para mim até um pouco de exagero. Questão de hidrostática que não apareceu. Questão de mecânica que apareceu em quantidade maior do que de costume. Foi uma prova que teve uma distribuição de conteúdos que alguns colegas professores até criticaram. A gente tem predominância de mecânica com cerca de 40% da prova e tem 4 questões com temáticas de ondulatório. Dessas questões, 3 delas são de fenômenos ondulatórios. Lembra que eu sempre bati aqui, tem uma habilidade só para isso, habilidade 1. Então é sempre assunto presente. Só que dessa vez foram 3 questões, ou seja, 20% da prova só sobre fenômenos ondulatórios. E 2 das questões tocavam no mesmo fenômeno, que era o efeito Doppler. A outra questão, a da manteiga, que muita gente deve ter ficado em dúvida, porque falava sobre um padrão estacionário. E um padrão estacionário de onda é efeito de uma superposição, de uma interferência. E lá onde você tinha os pontos de nodo e os pontos que a gente chama de ventre, é que a gente tinha que considerar. No ventre a gente tinha uma interferência construtiva, mais energia para derreter manteiga. Nos nodos ou nós a gente tinha interferência destrutiva, não estava derretendo a manteiga. Mas eu vou explicar isso com calma, detalhadamente na questão. A visão geral da prova é predominância de mecânica, cerca de 40% da prova, seguido por questões ligadas à ondulatória. Foram 4, mas uma delas é sobre a habilidade 17, relacionar informações apresentadas nos gráficos. Então você não precisava de fato de informações da ondulatória, você não precisava saber a ondulatória para resolver. Você precisava ler o gráfico, saber ler o gráfico você precisava. Mas ainda assim, falando de conteúdos, era um conteúdo de acústica que está ligado à ondulatória. A gente teve 3 questões, ou seja, 20% da prova de eletricidade, uma de magnetismo e 2 de circuito, uma delas bastante trabalhosa, tá? Nenhuma de eletrostática, como normalmente não costuma cair muito eletrostática, e houve uma diminuição da participação de questões de física térmica. Eu considero que para a maioria dos alunos, das 15 questões, pelo menos 4 foram questões difíceis que a maioria errou. Eu diria até que talvez 5. E é por isso que eu vou resolver separadamente cada uma dessas questões e deixar disponível aqui para vocês darem uma conferida.
Tranquilo? Deixe embaixo os comentários das questões que vocês acharam mais difíceis. Deixa aí embaixo, se você quiser, o número de questões que você acertou. Eu tive conversando com alguns professores e a maioria concordou que quem fez acima de 12 questões detonou na prova. Quem fez entre 10 e 12 foi bem. E quem fez entre 7 e 10 não está ruim não, porque provavelmente a média de acertos dessa prova foi de 7 para baixo. Se você acertou de 7 para cima, está acima da média. Se você acertou acima de 10, ó, se foi acima de 12, detonou nessa prova. Tranquilo? Então, acompanhe as resoluções que eu vou disponibilizar e deixe os comentários para poder que eu saiba o que é que você achou, tanto da prova quanto das soluções. Vamos juntos. Esse é seu ano. Lembre que você pode.